Olá a todas e todos, me chamo Cauê Lima Canabarro, sou educador ambiental e faço parte do projeto Pampa Singular, que tem como objetivo criar espaços educativos, participativos e de diálogo para coletivamente discutir os potenciais do ecoturismo e da conservação da biodiversidade como negócios socioambientais no território do bioma Pampa. Então, neste momento, estamos dando início a uma série de diálogos introdutórios sobre a educação ambiental, a conservação da biodiversidade e o turismo sustentável, e as aproximações possíveis desses três campos, tendo como referência o território do bioma Pampa. Então vamos dar início à parte 1 da nossa jornada, que trata especificamente da questão ambiental e da educação ambiental, sua trajetória e os seus fundamentos. Porque nós entendemos que é impossível tratar especificamente a educação ambiental e a sua interface com outras áreas do conhecimento e das práticas sociais sem discutir a trajetória e a origem, fundamentalmente, do termo educação ambiental e as suas implicações na sociedade contemporânea. O ponto de partida, então, para a gente pensar a educação ambiental é que ela surge num campo mais amplo do que a gente chama de questão ambiental. A questão ambiental, a sua problemática e a necessidade de enfrentamento dessa problemática. Nesse sentido, nós estamos aqui afirmando que a questão ambiental ela está inserida no contexto geral do que chamamos de uma crise civilizatória, de uma crise do modelo de sociedade que foi constituído ao longo do processo histórico que a gente conhece como modernidade. Nesse processo, então, nesse processo de constituição da modernidade, que nós vamos ver agora um pouquinho de forma mais detalhada, o papel dos seres humanos, a dispersão dos seres humanos no contexto global, ele ganhou proporções e dimensões nunca vistas antes na história da humanidade. A ponto da gente chamar, então, o período atual, no contexto planetário, de antropocênico, ou seja, os seres humanos ocupam praticamente o território do planeta na sua integralidade. E isso, logicamente, que tem impactos, e esses impactos geram efeitos que são sentidos tanto no que diz respeito a toda a integralidade do planeta, como, inclusive, nas formas de organização da sociedade e na vida dos seres humanos. Como eu falei anteriormente, a questão ambiental está ligada a uma crise civilizatória, a crise de um modelo específico de sociedade, e esse modelo a gente chama então de sociedade moderna. E a sociedade moderna trouxe no seu arcabouço, nas suas diferentes formas de manifestação e de reflexão, algumas concepções. Fundamentalmente, nós vamos tratar aqui da concepção de natureza, que coincide com o surgimento da modernidade. A modernidade trouxe, então, como uma das suas características, o desenvolvimento do pensamento racional. Ou seja, que a racionalidade, a capacidade de pensar dos seres humanos é capaz de explicar ou de desvendar os fenômenos naturais. Isso vai de encontro frontal às concepções anteriores, onde a explicação da natureza e dos seus fenômenos era feita através do mito, de forças que são estranhas à própria natureza. E esse processo de racionalidade trouxe, então, do ponto de vista da organização social, o que a gente chama de antropocentrismo. Ou seja, o centro da organização social e do conhecimento dos próprios fenômenos naturais deixam de ser os mitos
ou o próprio cosmos e passam a ser os homens e as mulheres, os seres humanos, né, na sua constituição. Do ponto de vista da relação com a natureza, o que isso implica? Estou falando aqui de maneira bem superficial, a gente pode depois aprofundar essa discussão em outros momentos. Isso significa pensar a natureza, né, como um objeto a ser conhecido, a ser desvendado e a ser utilizado. A gente então traz 3 temas específicos que vão causar um impacto muito determinante nas formas de compreender a natureza pelos homens, pelas mulheres e pela sociedade de maneira geral, né, que é o racionalismo, o antropocentrismo e a objetificação da natureza. A gente traz aqui como referência, né, essa representação aqui de uma pintura do Leonardo da Vinci, que é um ícone que expressa o período de constituição da modernidade, seja nas artes, seja na ciência, seja na educação. Essa figura chama, né, o homem vitruviano. E ali a gente pode ver, então, a expressão do homem no centro, a expressão o homem como a medida de todas as coisas, que a gente já ouviu falar dessa máxima, é uma máxima que representa essa concepção moderna da relação sociedade e natureza. Ao longo do desenvolvimento, então, do pensamento moderno, isso repercutiu diretamente, inclusive, nas formas de produção da vida material da sociedade. Ao ponto de que, vou trazer aqui um elemento muito determinante, né, para a gente pensar a sociedade moderna e também a sua crise. Surge um processo de produção chamado industrialização. Ou seja, as formas de organização da produção da vida material passam a ser balizadas por máquinas e a produção passa a ser feita em larga escala. E nesse mesmo sentido, a modernidade, ou seja, o pensamento moderno, ele é apropriado, né, e se torna também uma força produtiva. Ou seja, a ciência, o pensamento racional, passa a compor as formas de produção da vida material. A esse processo a gente chama então de mecanicismo. O pensamento passa a ser pensado como uma forma de mecanizar a produção de mercadorias ou a dinamizar a produção industrial. Só que a produção, o aumento da produção, ele é determinado por 2 fatores específicos, que é a capacidade de produção do trabalho, seja ele manual ou intelectual, científico, né, que é o pensamento humano que eu falei para vocês, e também os recursos da natureza que são disponíveis e transformados nesse processo. Então a indústria mudou radicalmente a forma de apropriação e de utilização dos recursos da natureza, né? E isso com certeza vai mudar irreversivelmente a nossa forma de relação com a natureza. No entanto, né, já pensando, o processo de industrialização ele é inerente ao final do século XVIII, perpassa todo o século XIX e adentra o século XX. Já no século XX, né, algumas formas de pensar os impactos desse processo de industrialização, tanto na vida dos seres humanos, na sociedade e na cultura, como na natureza, ele já começa a expor algumas críticas. Nesse sentido, eu queria trazer aqui um dos expoentes filosóficos da crítica a esse modelo que chama racionalista, que é um filósofo chamado Max Horkheimer. Ele escreve uma crítica da razão instrumental. Ele chama essa crítica ao fato de que a capacidade de conhecimento dos seres humanos foi apropriado de tal maneira pela sua necessidade de produção material que ela foi instrumentalizada. Então ela deixa de ser uma forma de libertação dos seres humanos, ou seja, se libertar pelo pensamento, e passa a ser apropriado para uma determinada forma ou um determinado modo de produção. Então, a crítica a racionalidade, ela também surge a partir desse processo de instrumentalização por parte da indústria.
Um outro ponto importante para a gente introduzir aqui de maneira bem ainda um pouco superficial é pensar então que essa sociedade industrial, essa forma de organização da produção da vida material dos seres humanos, ela gera, né, um modelo de produção que a gente chama da sociedade industrial urbana e de consumo, que ela ao mesmo tempo ela garante a riqueza material de algumas frações ou de alguns segmentos da sociedade, que a gente pode chamar de classes sociais, enquanto ela gera, né, vinculada diretamente aos resultados da sua organização, uma desigualdade social, né, ou seja, ela gera também pobreza e degradação da vida social e da vida humana, e gera também um contexto nunca visto ao longo do período de constituição da história, né, e da sociedade humana, né, que data de mais, se pensar em termos de sociedade, de história, a gente tem mais de 10 mil anos de história, e se pensar em termos do aparecimento dos seres humanos, né, no planeta, a gente tem mais de 5 milhões de anos. Mas esse processo de produção e de aceleração da indústria, ou de instrumentalização da razão, ela gera uma apropriação dos recursos naturais, sendo que em 100 anos a sociedade consumiu mais recursos do planeta do que nos últimos 10 ou 5 milhões de anos, para ter ideia do impacto que isso gerou. E logicamente que, ao perceber, né, esse impacto, né, desse modelo, desse modo de produção, né, alguns setores da sociedade também começaram a reagir a ele. Nesse sentido, né, a partir da segunda metade do século XX, né, eu peço desculpas aqui de estar tratando temas que são tão exaustivamente pesquisados e discutidos de maneira tão rápida, mas é para dar conta do que nós temos de enfrentar aqui na nossa discussão. Mas a partir da segunda metade do século XX, então a partir mais especificamente da década de 50 e 60, né, surge o que a gente chama de acontecimento ambiental. O que foi o acontecimento ambiental, então? Como eu falei, setores da sociedade começaram a denunciar que se a gente continuasse nessa forma de apropriação e de exploração dos recursos do planeta, nessa linearidade ascendente, a gente estava colocando não só, né, a integridade do planeta, né, em xeque, como a gente estaria colocando a própria possibilidade de sobrevivência da espécie humana. Então, a partir da década de 60, né, vários países, por exemplo, se organizaram, os países vinculados ao sistema das Nações Unidas, e promoveram, então, o que a gente chama de Conferência de Estocolmo, né, de 1972, que é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, e a partir dali começaram a pensar ações, medidas que visassem a adequar as necessidades de sobrevivência da sociedade e dos seres humanos à necessidade de um maior equilíbrio ou de uma preservação ambiental. A essas formas de equilíbrio e de preservação ambiental, né, ficaram conhecidas, essas formas ficaram conhecidas, na verdade, como alternativas de desenvolvimento sustentável, ou hoje em dia de sustentabilidade. Nós não vamos entrar aqui no mérito da eficiência ou não, né, dessas discussões e desses termos para garantir um maior equilíbrio da sociedade com o meio ambiente, mas de fato isso começou a ser discutido, né, efetivamente nesse período. Ao mesmo tempo, então, isso para nós da educação ambiental é fundamental, em que se começou a denunciar, né, esse modo de produção e esse modo de organização da vida social e material como algo totalmente incompatível com o equilíbrio ambiental. Também é necessário dizer que
uma das raízes a partir da onde esse modelo foi estruturado, a gente falou isso agora no início da nossa conversa, está na forma de organização do pensamento, ou seja, no modelo de pensamento que surge com a sociedade moderna, que é o racionalismo, né, como a gente falou aqui no início da nossa live. No campo da educação ambiental, então, né, surge a possibilidade de criar um outro modelo de produção do conhecimento, um outro tipo de saber, que a gente chama de saber ambiental. Ou seja, se a racionalidade moderna ela trouxe avanços do ponto de vista da técnica e da ciência, ela trouxe também impactos negativos, ou ela está associada ao modelo de produção que gera impactos negativos. Se nós queremos gerar uma outra forma de relação, seja do ponto de vista individual como do ponto de vista social, com a natureza, garantindo as necessidades humanas, nós também precisamos construir uma outra forma de produção de saberes. E a isso nós estamos chamando de saber ambiental. Eu cito aqui especificamente, né, um autor chamado Henrique Leff, que é um educador ambiental latino-americano, que vive no México, que ele tem um livro, um conceito chamado de racionalidade ambiental. Então ele não nega os avanços da razão como forma, né, do ser humano se elevar diante de si e do conjunto da natureza, mas ao mesmo tempo ele amplia o conceito de racionalidade para o conceito de racionalidade ambiental, que é preciso se recolocar na natureza como sendo parte integrante dela, romper com essa dicotomia que surge durante a modernidade, onde os seres humanos se separam efetivamente da natureza para poder conhecê-la. Eu vou citar aqui também uma outra formulação que é do Max Horkheimer, que eu falei, que cria o conceito de razão instrumental, mas ele, junto com outro pensador chamado Theodor Adorno, eles escrevem um livro chamado A Dialética do Esclarecimento, e nesse livro eles falam: os seres humanos, no afã de conhecer a natureza, interditaram a possibilidade de se reconhecer como semelhantes a ela. Então o saber, ou a racionalidade ambiental, é uma forma de reintegração, do ser humano se pensar como reintegrado à natureza e se reconhecer como também um organismo que faz parte, e não só faz parte, depende metabolicamente, cotidianamente, que a sua sobrevivência seja abastecida pela energia que vem também da natureza. Então essa é a proposta de racionalidade ambiental de maneira bem singela e simplificada aqui colocada para vocês, tá? Mas quem tiver interesse, depois a gente vai estar disponibilizando algumas referências, tá? E aqui no Brasil a gente tem também uma formulação de um educador ambiental contemporâneo chamado Pedro Jacobi, que está aí na tela para vocês, que ele fala que a produção do conhecimento deve necessariamente contemplar as inter-relações do meio natural com o social, numa perspectiva que priorize um novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental. E esse, né, meus amigos e minhas amigas, é o grande desafio da educação ambiental. Como avançamos para uma nova relação e uma nova forma, né, de produzir a nossa vida, seja cultural, seja material. Um outro tema fundamental, né, aí para a gente pensar a educação ambiental é a gente pensar, afinal de contas, o que é o meio ambiente. A gente ouve tanto falar em meio ambiente, é preciso cuidar do meio ambiente, é preciso preservar o meio ambiente, é preciso conservar o meio ambiente, mas o que a gente entende por meio ambiente, né? Então, para nós da educação ambiental, né, o meio ambiente, então, ele é uma totalidade complexa que integra, né, e na sua interdependência, né, o humano, o social, né, com o restante do conjunto da natureza, seja ela física, seja ela biótica, né? Então essa imagem aqui que a gente está trazendo para vocês, ela expressa um pouco isso, é uma imagem do município de Pelotas, né, que faz parte, né, do território do bioma Pampa, e ali a gente vê o quanto, né, a própria cidade, a própria questão urbana, ela está inserida
e ela depende diretamente também do seu entorno, né? Então a natureza é todo o meio ambiente, desculpem, é todo o nosso espaço de vivência, inclusive, né, o nosso espaço urbano, pensado como o ambiente, né, que a gente depende direta e indiretamente, né, para viver e viver com qualidade de vida. Uma outra questão fundamental, né, para a gente pensar o meio ambiente, né, esse modelo de produção que eu falei para vocês, que é subjacente, né, à sociedade moderna e essa civilização que nós estamos afirmando que hoje está em crise. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que pensar que também os impactos ao meio ambiente, eles não são simetricamente distribuídos no tecido social, né? Ou seja, tem pessoas ou grupos sociais que sofrem mais diretamente os impactos deste modelo ao ambiente do que outros, porque sim, os impactos ambientais eles retornam para nós seres humanos, né, na forma de também degradação do nosso organismo, da nossa integridade física, né? Então foi criado um termo chamado justiça ambiental, porque se percebeu que as áreas mais degradadas e as áreas que têm o maior impacto, inclusive por conta da produção industrial e também por conta, né, da própria lógica da indústria levada para a produção no campo, tem grupos e sujeitos que sofrem mais diretamente esses impactos porque acabam sendo obrigados a ocupar esses espaços que já estão mais degradados. Por exemplo, a gente, né, esse é um dado que está do IBGE, na revista Galileu, mas ele foi gerado também pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA. Nesses dados a gente percebe, por exemplo, questões que são fundamentais para a gente pensar a questão ambiental hoje. 20% dos mais ricos do planeta consomem 84% da riqueza gerada, enquanto os 20% mais pobres consomem apenas 1%. O que isso nos leva a refletir? Primeiro, né, que o nosso sistema de produção é extremamente injusto. Isso a gente já tinha alertado anteriormente. Segundo, que se a gente pensar que todos os seres humanos do planeta vão ter o mesmo padrão de consumo que esses 20% mais ricos, a gente vai precisar de 5 planetas para dar conta da nossa pegada ecológica, ou seja, do quanto de recursos que a gente precisa dividido por indivíduo que vive no planeta. Então, o modelo de civilização ou o modelo de sociedade moderno, urbano, industrial e de consumo, ele precisa ser altamente degradador para manter 20% com um padrão elevadíssimo de consumo e estruturalmente desigual, porque para que esses 20% consumam, o resto tem que estar excluído, porque senão o planeta não comporta esse nível de consumo. Então, o desafio da educação ambiental e de quem quer pensar o enfrentamento da questão ambiental passa necessariamente pelo desafio de transformar estruturalmente o nosso modelo e o nosso padrão de sociedade. Então, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês, né? E nesse sentido, então, a gente coloca a pergunta: o que é educação ambiental? Né? A educação ambiental, então, né, fundamentalmente aqui no Brasil, eu vou deixar aqui na tela para vocês, ela se volta para a formação humana. Muitas vezes as pessoas confundem que educação ambiental é exclusivamente, também, mas não é só, a gente ter conhecimento dos processos ecológicos, né? Isso é importante, mas é fundamental, é igualmente importante conhecer os processos sociais e a sua dinâmica e as suas contradições. Porque se a gente não mudar a sociedade na sua estrutura, como nós vimos antes, a gente não vai conseguir dar conta do problema ambiental. Então a educação ambiental no Brasil, ela se volta especificamente para a formação humana, individual e coletivamente falando. Então aqui eu trago algumas imagens, né, daqueles que são os sujeitos da educação ambiental, né, que estão no território,
né? E aqui eu estou falando especificamente do território do Bioma Pampa, mas estão no território do Brasil e do mundo, estão no território da vida. São esses sujeitos, somos nós, né? Educadores e educadoras, né? Agricultores, agricultoras, agentes locais, agentes regionais, que somos capazes, que podemos, né? Tomar com nossas mãos o fio da nossa própria história, e transformar e construir outras histórias, né? Que não são essas que estão colocadas, né? Para nós a partir dessa crise, né? Então, para encaminhar aqui para o fim dessa nossa primeira jornada, né? Eu queria trazer que, bom, no Brasil aqui, então, aconteceu em 1992, né? A segunda conferência das Nações Unidas, então, né, a chamada Rio 92, já teve outras, mas essa eu vou colocar porque para nós educadores ambientais ela foi muito importante. Na Rio 92, então, se reuniram educadores ambientais do mundo inteiro, né, e criaram, então, o que é hoje o documento mais importante para a educação ambiental no mundo, e especificamente para nós aqui no Brasil, que é o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e de Responsabilidade Global. E ele coloca a educação ambiental como um direito de todos. E, por fim, esse tratado coloca a educação ambiental como um instrumento fundamental para promover a transformação e a construção de uma nova sociedade. Então, amigos e amigas, né, de maneira bem geral, né, eu quis trazer uma introdução do que significa também pensar a educação ambiental, e aqui para o nosso projeto do Pampa Singular a gente vai estar relacionando essas perspectivas mais amplas, essa necessidade de pensar a educação como uma ferramenta de transformação vinculada ao território do Bioma Pampa e articulada com a necessidade da conservação da biodiversidade, com a necessidade de gerar desenvolvimento e renda sustentável para as populações que vivem no seu território, e o turismo é uma dessas ferramentas. Né? Por fim, então, eu queria dizer que quem tiver interesse de conhecer um pouco mais dos temas que eu tratei aqui hoje com vocês, né, seja a questão da razão instrumental, seja a questão da modernidade, da civilização, da educação ambiental, nós vamos deixar um e-mail que é pampasingular@gmail.com, que vai estar passando aqui na tela para vocês. E nesse e-mail vocês podem me questionar de alguns pontos ou solicitar bibliografia. Tudo isso que eu falei para vocês tem lastro numa vasta bibliografia, né, consolidada no Brasil, na América Latina e no mundo. Eu não tive tempo aqui para poder tratar especificamente, né, da bibliografia, mas fico à disposição, quem tiver, né, nós vamos estar recebendo esses e-mails e respondendo a todos, né, com a maior brevidade possível. Então, muito obrigado, me despeço aqui de vocês e nos encontramos na nossa segunda etapa da jornada, que a gente vai falar um pouco mais especificamente da relação da educação ambiental com a conservação da biodiversidade. Até lá!